E aí, meus patrões, tudo bem com vocês? Renan Gonçalves, advogado na área, para falar sobre mais um tema importante do direito. O tema de hoje é: quais doenças o INSS encosta? Ou, para falar o termo correto, quais doenças o INSS vai conceder o benefício por invalidez ou auxílio-doença? Então, se você quer saber qual é a doença que vai fazer você ter direito a receber um benefício por incapacidade do INSS, assiste esse vídeo até o final que você vai ficar sabendo. Bom, para quem não me conhece, esse é o canal Direito em Minutos. Aqui a gente traz muito conteúdo relevante sobre o direito, principalmente aí o direito previdenciário, o direito trabalhista. Meu nome é Renan Gonçalves, sou advogado. Temos aí um escritório com uma vasta equipe especializada em várias áreas. Se você não conhece a gente ainda, já se inscreve nesse canal, dá o like aqui para dar uma motivação para a gente continuar produzindo vídeo. E se você quiser me conhecer melhor, tirar dúvida comigo, conversar comigo, vai lá no meu Instagram, renan.com.br, lá você vai ter meu WhatsApp, você pode falar diretamente comigo, vai ser um prazer te atender, tirar sua dúvida dentro do possível aí, né? Mas vamos lá, a dúvida de hoje, o tema de hoje é o seguinte: quais doenças que dá o direito a pessoa se afastar por incapacidade lá no INSS? Pessoal, tem muita gente por aí gravando vídeo e falando que tais doenças na coluna aposenta, que se você tiver um bico de papagaio aposenta, se você tiver um problema de não sei o que lá na coluna aposenta. De uma vez por todas, aprenda isso. Ó, eu vou falar até pertinho para vocês nunca mais esquecerem isso, tá bom? Não existe uma doença X ou Y que gera direito ao benefício. Nenhuma doença aposenta. Mas Renan, como assim? Como nenhuma doença aposenta? Então eu tô com uma doença grave e não vou aposentar? Calma. O que eu disse é que não é a doença que dá o direito de você afastar do INSS. O que te dá o direito de afastar do INSS é a incapacidade. E essa incapacidade para as atividades habituais e para o trabalho, ela pode decorrer de qualquer doença, não importa a sua doença. Da mesma forma, pode ser que você tenha uma doença grave, porém, entretanto, todavia, contudo, você tem a capacidade. Por exemplo, eu conheço pessoas que convivem com o HIV e mesmo assim ela consegue trabalhar, ela tem uma vida saudável. Então, por mais que ela tenha uma doença, que a gente não pode negar que essa doença é grave, porém, ela tem a capacidade, então ela não vai receber do INSS. Ela pode dar entrada, levar laudo, levar exame que o médico vai negar. Até mesmo na justiça vai negar. Por outro lado, tem gente que tem doença que não é grave. O que seria uma doença não grave? Qualquer doença é grave, né? Tá, uma doença menos grave. O que seria, por exemplo? Me ajuda aí, produção. Tá, a pessoa tem dor de coluna. Acho que todo brasileiro tem dor de coluna, né? Isso é uma coisa, eu morro de dor de coluna. Tem gente que tem uma dor na coluna, mas vai conseguir se aposentar, porque às vezes aquela dor é tão intensa que torna ela incapaz para o trabalho, até porque temos que analisar qual é o trabalho da pessoa. Por exemplo, eu morro de dor na coluna, mas eu posso trabalhar sentado, eu posso levantar na hora que eu quero, posso dar uma esticada, posso levantar. O cara que trabalha como pedreiro e o cara que é agricultor, se ele tiver uma coluna ruim, como é que ele vai arrumar a postura? A postura do trabalho dele é ruim, às vezes ele tem que capinar. Como é que ele vai capinar com a postura adequada? Não tem jeito. Vocês concordam comigo? Então, pessoal, o que a perícia vai analisar, ou pelo menos deveria analisar, é a consequência que essa doença gera. Se essa doença, seja qual for ela, causar na pessoa incapacidade para o trabalho e para as atividades habituais, aí ele vai receber o benefício. Ah, qual o benefício? Já vou até aproveitar para explicar para vocês isso de forma rápida. Quem quiser mais detalhes, se inscreve no canal que depois eu vou dar mais detalhes desses benefícios. Mas nós temos 3. Mas aí qual o benefício que ele vai receber? Pessoal, aí depende. Se esse cara tiver uma incapacidade total, porém temporária, ou seja, ele está totalmente incapaz, mas de forma temporária, ou seja, ele vai melhorar. Aí nesse caso é o auxílio-doença. Geralmente o médico vê ali o período que ele precisa para melhorar, para fazer um tratamento, uma reabilitação, uma fisioterapia, e aí vai conceder para ele esse período, por exemplo, 6 meses, 1 ano. Agora, se o médico detectar que a incapacidade dele é total e definitiva para sempre, aí ele vai ser aposentado por invalidez. Veja que eu estou falando de incapacidade. A incapacidade dele é definitiva ou a incapacidade dele é temporária? Não estou falando de doença, não estou falando de doença curável ou incurável, não. Estou falando de incapacidade. Se for temporária, auxílio-doença. Se for definitiva, aposentadoria por invalidez. Agora, se o médico falar que ele tem uma incapacidade, mas não é total, é apenas uma sequela, que reduziu um pouquinho da capacidade dele, mas ele não está totalmente incapacitado, aí ele não pode receber nem aposentadoria por invalidez e nem auxílio-doença. Aí ele vai ter direito ao auxílio-acidente, que é um benefício de meio salário para quem aí
tem sequelas, que reduziu a capacidade, porém ele ainda consegue trabalhar devagarzinho e tal, com uma certa dificuldade. Por exemplo, o cara que perde 2 dedos, certo? E ele trabalha digitando. Ou seja, vamos piorar o exemplo, digamos que ele perdeu 5 dedos e ele trabalha digitando, mas ele tem a outra mão. Ele pode digitar com a outra mão, ele não está totalmente inválido. Ele pode ser readaptado a uma outra função, em vez de digitar ele pode atender telefone, trabalhar como telefonista. Vocês percebem que ele não está totalmente inválido? Porém, ele não tem mais o mesmo desempenho, ele vai ter um desempenho inferior aos demais. Nesse caso, ele recebe um auxílio acidente, que é como se fosse uma indenização por ele ter a sua capacidade reduzida. Então, é um desses 3 benefícios que ele vai ter, sempre levando em conta a capacidade ou a incapacidade e não a doença, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Mais uma vez, vou deixar aqui nos comentários aqui o meu telefone, o meu Instagram, e não se esquece de deixar o like aqui, que é muito importante para nós, e se inscrever nesse canal para você acompanhar mais vídeos como esse, tá? Não se esquece, vai no meu Instagram, me segue, e se quiser falar comigo ou com o meu escritório, meu WhatsApp tá aqui, vai ser um prazer conversar lá com você. Valeu, até mais, um forte abraço. Yo, microphone check, make it a microphone check, give it a microphone, I make the microphone dead.